Primeiro Jornal. Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. 23 minutos agora, faltando para as 8 horas, manhã dessa quarta-feira, 4 de julho de 2012. Pois bem, esta semana, como dizíamos ontem já e ao longo da semana, desde segunda-feira, estamos vivendo a Semana Internacional do Cooperativismo, que vai culminar no sábado com o Dia Internacional do Cooperativismo. Estamos ouvindo aquelas que são a mola propulsora da economia teutoniense, as cooperativas. Começamos já na segunda-feira com a Comatra, ontem tivemos também a cooperativa Langiru e hoje talvez uma daquelas que é o maior símbolo do cooperativismo em Teutônia, que é o Sicredi Ouro Branco. Está conosco o presidente do Sicredi Ouro Branco, o senhor Silvio Landmaier. Seu Silvio, bom dia, tudo bem? Bom dia, Vinícius, bom dia, ouvintes da Rádio Tirol, e bom dia, cooperativistas. Essa semana do cooperativismo, as raízes do cooperativismo, onde elas estão fixadas hoje? Da onde surgiu esse sistema cooperativista que tão bem se fundamentou aqui em Teutônia? O cooperativismo, de crédito, ele surgiu na Alemanha. E aqui no Brasil, ele iniciou em 1902 em Nova Petrópolis, que ainda hoje temos uma das maiores cooperativas de crédito da América, que é a cooperativa pioneira de Nova Petrópolis. Desde 1902 ela funciona continuamente, sem interrupção. E qual é que é a relação do Sicredi com essa cooperativa, seu Silvio? Bom, a cooperativa pioneira e outras 112 cooperativas no Brasil formam o sistema Sicredi. O Sicredi tem a mesma bandeira, tem as unidades tudo no mesmo estilo e elas estão interligadas e elas atuam online nos 10 estados brasileiros onde temos unidade instalada. E é muito forte no sul e centro-oeste, na produção do agronegócio, na produção de grãos, onde ela é originária, porque no começo era cooperativa de crédito rural. Ela se transformou em cooperativa de livre admissão a partir de 2006. O Sicredi que passou, primeiro se denominava Credi-Ouro, se não me engano, sim, né? Há anos atrás, sim, era Credi-Ouro e depois se tornou, então, na verdade, o Sicredi. Foi só uma mudança na nomenclatura ou foi uma mudança de todo o sistema, senhor, também, como o senhor disse agora? Sim, foi uma mudança de nomenclatura e também de todo o sistema. Ela, na verdade, o Sicredi, o sistema de crédito cooperativo, as mais recentes, elas nasceram nos anos 80, depois do governo, cada vez diminuir mais os recursos para custear as lavouras dos produtores brasileiros, as cooperativas de produção tomaram a si e fundaram cooperativas de crédito. E aqui na nossa região, onde eu conheço mais, a nossa Credi-Ouro surgiu dentro da cooperativa Langiru, pela necessidade de angariar recursos para que os produtores pudessem plantar as suas lavouras. E aqui em Encantado, a região dos vales, que é a Sicredi de Encantado, surgiu dentro da Cosuel, como a cooperativa Serrana, lá em Carlos Barbosa, nasceu dentro da cooperativa Santa Clara. E então, de um lado, associados que tinham recursos sobrando eram captados por essa cooperativa de crédito rural e, em contrapartida, produtores que necessitavam recursos para o seu custeio eram levados a crédito para esses produtores pudessem plantar as suas lavouras. E porque o governo realmente estava muito endividado e não supria com recursos necessários aos produtores brasileiros. E outras cooperativas mais antigas, como a de Nova Petrópolis, Santa Cruz, Candelária, Agudo, hoje é Candelária, e outras mais, Lajeado também, elas foram reestruturadas, elas foram reativadas para justamente depois dos anos 90 se transformarem no sistema Sicredi. Hoje é Sicredi Ouro Branco. Então, até hoje isso continua como Sicredi, mas no começo era a Credi-Ouro que ficava dentro da Langiru, eu me recordo muito bem, e foi nos primeiros 3 anos ela funcionou dentro do prédio da Langiru. Isso foi por que ano mais ou menos, seu senhor? Ela foi fundada em 1900
1981, ela abriu as portas em 31 de março de 82 e até 85 ela funcionou dentro da cooperativa Languiru. Então, sempre com essa ligação muito forte com a cooperativa Languiru. Sempre muito ligada à cooperativa de produção, todas elas. Todas os Sicredi tiveram essa origem. Perfeito. Seu Silvia, e cooperativismo visto no âmbito geral. O cooperativismo, ele se expande para o mundo também, tem outras regiões. O berço talvez seja de fato a Europa, como nós falávamos inicialmente, mas qual é hoje o papel do cooperativismo, se formos analisar por um mundo que está tão globalizado, principalmente a sua economia, né? Sim. Qual é o papel do cooperativismo hoje nessa economia tão globalizada que vivemos? Pois é, no mundo todo o cooperativismo está se expandindo. Já em 100 países, mais de 1 bilhão de pessoas são associados em cooperativas, fundado em princípios como o da participação democrática, solidariedade, independência e autonomia, visando a prosperidade em conjunto. E a ONU, a Organização das Nações Unidas, proclamou 2012 como o Ano Internacional do Cooperativismo, reconhecendo o modelo cooperativo como um meio alternativo de fazer negócios e promover o desenvolvimento socioeconômico. Então, no mundo todo, o cooperativismo hoje é visto como uma ideia de desenvolver economicamente as comunidades, a sociedade, as regiões. E a característica de uma distribuição de renda mais justa também é uma característica muito marcante do cooperativismo? Sem dúvida nenhuma. No cooperativismo, nós sempre dizemos não temos lucro, temos sobras. E essas sobras estão sendo colocadas à disposição da Assembleia decidir o que fazer com ela. Exatamente. Sim. Aqui em Teutônia, seu Silvio, a que se deve? Nós temos aí, dá para encher quase uma mão de cooperativas e todas elas muito jovens ainda, acima de tudo, podemos chamar assim, tirando talvez a Languiru e a Sertel, que tem um pouco mais de idade, entre aspas, podemos chamá-la, mas temos outras cooperativas de pequeno e grande porte e cerca de mais de 95% da população está ou associada a uma cooperativa ou a uma associação. Que característica tão forte é essa que Teutônia tem, que abraça de forma tão abrangente essas cooperativas? Pois é, Vinícius. Teutônia, eu sempre falo, tem o privilégio de ser o município que tem a sede de 3 grandes cooperativas, além de outras, nem menores, mas a Comatra, a Cooperagri e outras que a gente nem conhece todas, mas as 3 maiores, que é a Languiru, a Sertel e a Sicredi, são cooperativas regionais, está certo, mas elas têm mais de 100 mil associados, essas 3 cooperativas. Então, realmente, Teutônia, como diz na entrada, no pórtico, a terra do cooperativismo, e tem tudo a ver. E nós que conhecemos a região antes das cooperativas se instalarem aqui, e nós não temos como medir exatamente em números o que representam essas cooperativas no desenvolvimento, mas que elas têm uma função, ou elas tiveram uma importância fundamental no desenvolvimento da nossa região. Isso nós não temos nenhuma dúvida. A prova é a adesão dos munícipes à cooperativa, como o senhor falou. Mais de 90% são associados de uma cooperativa ou de uma associação, e isso mostra o espírito de cooperação da nossa população, e isso acontece em toda a nossa região. E então o Sicredi, onde eu estou participando mais diretamente, na nossa área de atuação temos 21 municípios e em 15 estamos com uma unidade de atendimento funcionando, abrindo a 16ª agora, nesse ano ainda, em São José do Sul. A nossa área de atuação fica entre o Vale do Caí e o Vale do Taquari. E temos então nessa área 260 mil habitantes, e a nossa cooperativa tem mais de 42 mil associados. Então está em franco expansão, e dizer que, apesar da crise que está em nossa volta, o Sicredi está tranquilo, está fazendo o seu trabalho, e não tem assim, porque o nosso dinheiro está no melhor lugar onde ele podia estar. É no meio, com o associado. Exatamente. Essa pergunta, eu fiz ontem essa pergunta muito semelhante
semelhante ao senhor Renato Kramayer da Langiru, e vou repeti-la para o senhor. O que o cooperativismo dá de estabilidade? O cooperativismo ele fica menos suscetível a toda essa mudança econômica que a gente vive constantemente. A gente fala em bolsa de valores, a gente fala em oscilação do dólar, a gente fala em inflação, e o cooperativismo parece que ele não sofre tanto nesse meio dessa economia tão volátil, essa economia tão globalizada que nós temos. O sistema cooperativismo é um beneficiamento também dessa parte, ele não fica tão propenso a todos esses fatores? Sim, Vinícius, lá na crise de 2008, 2009, o Sicredi praticamente o crescimento foi normal, porque uma cooperativa, eu falo mais de crédito, ele tendo um projeto bem estudado de seu associado, não tem como não financiar essa operação. Então, o dinheiro não temos dinheiro na especulação financeira. Ele está como associado no melhor lugar onde ele podia estar. E também, por outro lado, o associado que tem recursos sobrando também pode aplicar tranquilamente, porque ele sabe que esse dinheiro está guardado para um vizinho ou um outro associado, para que ele desenvolva a sua atividade, seu negócio. Na verdade, o dinheiro das cooperativas, do Sicredi, ele não fica nas mãos desse mundo que oscila tanto, ele fica na mão dos associados, ele é distribuído entre os seus associados, é isso? Perfeitamente. E então sempre tem um excedente que é aplicado em títulos do governo. Sim. Então o lugar, assim, também até hoje nunca deu problema. O lugar mais seguro. Não temos aplicação em bolsa de valores ou especulação financeira nenhuma. É simplesmente na mão do associado e o excedente, então, em títulos do governo. Exatamente. Seu Silvio, olhando daqui para frente, o cooperativismo vem num crescente, números a nível de Brasil, a nível de Rio Grande do Sul. Cooperativismo, na verdade, aqui em Teutônio nós temos, como eu dizia antes, Sertel, Langiru há mais tempo, o Sicredi desde 1981. E olhando daqui para frente, os próximos passos, Sicredi em amplo desenvolvimento, em amplo crescimento. Como a gente pode olhar o cooperativismo daqui para frente? Bom, eu acredito que ele continua crescendo, porque somos no Sicredi e deve ser em outros ramos também referência, porque aqui já tivemos visitas de países de primeiro mundo, visitas aqui na nossa cooperativa Ouro Branco, visita de pessoas de cooperativa de crédito dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália, África do Sul, e ele está em franco crescimento aqui. Em 2011, o ramo crédito registrou um crescimento de 16% em número de associados. Hoje, o Sicredi está passando de 2 milhões de cooperados. Então, e o sistema no Brasil, além do Sicredi, temos outros sistemas de crédito cooperativo. Sim. Temos mais 2 ou 3. No total, temos 4,6 milhões de pessoas associadas ao cooperativismo de crédito. E o Sicredi, que é um desses sistemas, tem 2,1 por milhões. E todo o cooperativismo no Brasil está em torno de 10 milhões de pessoas que são associados em cooperativas, de outros ramos, em 13 ramos de cooperativas. Então, ele ainda é bastante, são menos de 10%. Então, tem ainda muito como para crescer. Mas nos últimos anos, ele tem, na verdade, realmente despertado interesse e as pessoas estão aderindo ao cooperativismo. E eu não tenho nenhuma dúvida que o futuro do cooperativismo na minha opinião, é muito assim, visto pelo governo também como uma maneira de desenvolver a atividade cooperando. A cooperação é o caminho na visão de muitos governantes também. E nisso o cooperativismo, o associativismo está inserido e estamos acreditando que tem um futuro muito promissor todo o cooperativismo no Brasil. Exatamente. 7 minutos faltando para as 8 horas. O papo é bom, né, seu Silva? A gente se empolga falando sobre cooperativismo, esse assunto tão bacana e essa característica, todo esse desenvolvimento tão importante para o nosso município, para o Vale do Taquari. Mas nosso tempo é esse, nosso tempo é curto. Nós queremos lhe agradecer, seu Silva, desejar a você e a todos os associados do Sicredi, em nome do senhor, dos associados do Sicredi, dos cooperados do Sicredi, que muito sucesso ainda vem aí pela frente, e desejar, parabenizar acima de tudo
tudo pela semana que também vai aí comemorar a Semana do Cooperativismo, culminando no dia 7, sábado, com o primeiro sábado de julho. Obrigado pela sua participação aqui nos nossos microfones e sinta-se à vontade para voltar e retornar assim que se fazer necessário. Muito obrigado pela oportunidade e até breve.